Elementos históricos da biometria até os dias atuais em forma de cineantropometria. Então, nesse breve vídeo, eu irei trazer informações sobre os aspectos históricos do que hoje chamamos medida e avaliação em educação física. Quando falamos em medidas e avaliação, estamos nos referindo e nos apropriando de uma área do conhecimento denominada de cineantropometria, que historicamente foi construída a partir das interrelações humanas com o meio ambiente. Então, historicamente, a gente precisa entender que essa área de conhecimento ela surge com o nome de biometria. Biometria é esse ramo de conhecimento, essa ciência da medida da vida. Na história da educação física, nós vamos entender que medidas de avaliação surgem de curricular sob o nome de biometria. Ao avanço e com as transformações, ao longo da história, a biometria passa a ser chamada de antropometria e, mais recentemente, nós temos uma área denominada de cineantropometria, que serve à educação física e às áreas afins, ofertando, por meio de técnicas e procedimentos científicos, uma base sólida para a medida do homem em movimento. Quando eu me refiro à biometria, eu trago para vocês como informações, do ponto de vista da origem da palavra, da etimologia do termo, nós temos biometria, é um termo que vem do grego, onde bios significa vida e metron, medida. Em linhas gerais, estamos falando de medida da vida. Então, a biometria ela se apresenta como essa área de conhecimento onde propõe, por meio de suas nuances e técnicas, medir a vida. Definições formais da biometria. Então, nós temos aí alguns autores que, ao longo da história, se posicionaram e conceituaram a biometria. Van der Waal, em 1964, ele coloca a biometria como uma ciência que tem por objetivo a medida dos grupos humanos, de seus problemas, usando a matemática e a estatística como ferramentas de facilitação dessas medidas humanas. E aí nós temos mais adiante autores trazendo a biometria como um ramo da biologia, que estuda os caracteres mensuráveis dos seres vivos, amparados sempre por meio das ferramentas matemáticas e estatísticas. Então, percebam, no primeiro momento, a gente tem a biometria como uma própria ciência, ou também como um entendimento do ramo de estudo da biologia que se oferece por meio das suas técnicas para facilitar na medida das características dos seres vivos. Agora iremos tratar da antropometria. Então, historicamente, vai haver essa mudança, sobretudo nos meios acadêmicos, onde se oferecia a disciplina, né? Então, a antropometria, que, na verdade, ela representa a avaliação morfológica dentro do campo de medidas de avaliação, a antropometria, por muito tempo, ela passou até mesmo a ser sinônimo de avaliação física. Então, a antropometria, dentro de medidas de avaliação, ela se oferece para avaliação morfológica, ou seja, para avaliação da composição corporal. Por meio das medidas antropométricas, é possível se avaliar condições de saúde e desempenho das pessoas. A palavra antropometria, ela deriva do grego. Antropo significa homem, metre significa medida, ou é equivalente ao termo medida. Por isso, pode-se definir como parte da antropologia que estuda as proporções e medidas do corpo. Então, a antropometria hoje, ela, dentro do campo da educação física, ela é uma ferramenta ou um conjunto de técnicas que são fundamentais para a medida de desempenho, sobretudo quando se trata da composição corporal. De acordo com Pitanga, a antropometria
ela trata de um ramo das ciências biológicas que está direcionada para o estudo das medidas morfológicas dos seres humanos. E aí nós passamos para o termo mais atual, cineantropometria, a partir de toda a evolução e construção do pensamento e da produção científica dentro da área. Então, cineantropometria, pela primeira vez em um congresso da área da saúde, o Royce, né, em 1976, ele publica e se apropria do termo cineantropometria. Na verdade, ele oferece o termo para a comunidade científica. Então, o Royce ele entende a cineantropometria como o uso da medida no estudo do tamanho, da forma, da proporção, da composição e maturação, com o objetivo de ajudar os profissionais a entender o movimento humano no contexto do crescimento, exercício, performance e nutrição. Então, dentro do campo da área da saúde, a cineantropometria, ela representa a medida do homem em movimento. Então, percebam que cineantropometria é mais completo conceitualmente, onde a gente percebe que existe ainda a ideia da medida do homem, mas, nesse sentido, a medida do homem em movimento. Então, a partir de 1976, o termo biometria e até mesmo antropometria, eles foram lentamente sendo substituídos pela palavra cineantropometria. Como eu falei, se apresenta mais um termo mais completo, né? Então, os campos da educação física e das ciências do esporte, elas vêm se apropriando da cineantropometria justamente para se debruçar sobre a medida do homem em movimento. Então, para que fique claro, né, não é apenas a mudança da nomenclatura, não é apenas uma atualização conceitual, mas fica claro o quanto houve uma evolução no entendimento da concepção da medida do homem. Então, a gente inicia por biometria, já se tratando da medida da vida, né, através, sobretudo, de estatística, de matemática e de equações. Então, percebam que há uma evolução, né? Não é apenas um rótulo novo, denominar cineantropometria, mas se entende que houve uma evolução nessa construção teórica, né? E as próprias grades curriculares passaram a tratar dessa área do conhecimento, da medida do homem em movimento, como cineantropometria. Então, trata-se de uma nova concepção, né? De uma linha de pensamento onde direciona a medida do homem e os seus movimentos, que fazem parte de todo um processo, né, de vida. Então, a cineantropometria, etimologicamente, nós temos kines, equivalente a cine, que significa movimento. Antropo, que representa homem, metria, que representa medida. Então, nós temos um novo conceito, um conceito mais contemporâneo da cineantropometria como o estudo das medidas do homem aplicadas ao movimento. Então, a cineantropometria, ela representa, dentro de medidas de avaliação, a avaliação morfológica, da morfologia, da composição corporal. Ela também trata da avaliação fisiológica de todas as funções, né? Também tem dentro do seu corpo de conteúdos uma representação da avaliação neuromuscular. Então, medidas e avaliação significa avaliar morfologicamente, funcionalmente e neuromuscularmente. Em medidas de avaliação, quando se fala de avaliação física, nós estamos falando de avaliação morfológica, funcional e neuromuscular. Esse vídeo buscou tratar, historicamente, do conceito da biometria até os dias atuais, por meio da cineantropometria. Espero que vocês tenham entendido. Fraterno abraço.